O desenvolvimento capitalista ele é sempre por região. E nos anos 80, por exemplo, ocorreu um desenvolvimento capitalista nos anos 60, 70, muito intenso na América Latina. E agora, nesse século, o desenvolvimento capitalista sofreu um deslocamento para a Ásia, que é muito importante. Esse deslocamento ocorreu já desde há mais tempo, mas ele se expressou de maneira contundente a partir dos anos 2000. É a emergência da China na economia mundial. Não é, obviamente, um fato novo. Eu tenho aqui sobre minhas mãos, vou aproveitar aqui em primeira mão, Anderson, de apresentar um livro que estará disponível em breve, que é o livro do André Gunder Frank, Reorientar, que, junto com o Cassiano e com o Nelsinho Rolim, estamos publicando aqui pela Insular. E vou lançar aí no Rio, em breve, fazer uma discussão sobre esse livro. E vou mandar um aí para você sortear entre os ouvintes do Faixa Livre. Nesse livro, é um livro de 1998, André Gunder Frank diz, olha, a emergência da China na economia da era, ele chama economia global na era asiática. Uhum. E ontem, esse livro é de 98, hein? Portanto, lá se vão quase 30 anos em que o genial André Gunder Frank faz uma previsão que, aos olhos daquela época, parecia assim um arroubo, ou mais uma de suas ousadas tacadas teóricas e políticas. E esse livro, que teve até agora sem tradução, nós finalmente traduzimos, e quero já dizer para aqueles que estão nos ouvindo que dentro de 10 dias estará disponível na editora Insular, basta acessar lá. A China é efetivamente essa potência. E claro que a China conta com aliados, e com aliados potenciais cada vez mais fortes. A China é o epicentro dessa economia asiática e, portanto, tem um efeito na economia global, no capitalismo contemporâneo, gigantesco, a tal ponto que as tentativas de Trump de enfrentar o protecionismo, com o protecionismo, os preços de produção da China são quase inúteis, tem muita dificuldade, uma imensa dificuldade, embora a liderança do imperialismo em escala global ainda seja estadunidense, não tenho dúvida sobre isso, nenhuma. E nem acho que os Estados Unidos é uma economia decadente, incapaz de ser recuperada, porque o imperialismo tem, segundo Robson e segundo Lenin, vida longa. E segundo a experiência, a decadência do Império Britânico como comando da economia mundial foi lenta, gradual e segura. E dos Estados Unidos tende também a repetir esse padrão. Tende. Então, eu não sou apologético da China, mas eu vejo que no terreno da produção, que o meu querido Marx aqui ensina, é onde começa a verdadeira ciência, os preços de produção da China comandam. Não é que tem um sistema nacional de inovação, a coesão do Partido Comunista, etc. Tem tudo isso, mas o problema são os preços de produção. Quem vai produzir no mundo um celular, uma caneta, uma xícara, uma câmera, um computador, um drone, um carro, etc., com o padrão tecnológico da China, com os preços de produção da China? Pode tirar esse teto de gasto daí, pode fazer o governo colocar lá 10 ministros, todos da MMT, que isso não resolve, esse keynesianismo não resolve a parada da economia mundial nessa era asiática, cujo epicentro é a China. Então, mais do que um sistema de regulação, a expressão que você usou não foi bem essa, de governança global, isso não existe. Eu entendo a tua questão, Anderson, mas não existe uma governança global. A governança global é o acirramento da concorrência entre os países imperialistas, e, nesse caso concreto, entre a região asiática, comandada pela China, com apoio das multinacionais, com os Estados Unidos, com apoio de suas multinacionais e suas áreas de influência, para ver quem é a cabeça do sistema no reino da produção, da ciência e da tecnologia e, sobretudo, da potência militar. Porque, em última instância, como dizia Mao, o poder está na ponta do fuzil. É ali que está o poder. Qual é a capacidade de um país tem
de derrotar militarmente o outro. Essa é a questão essencial. Basta ver como os Estados Unidos estão ensaiando um bloqueio naval à Venezuela. Aliás, não sei o que o governo brasileiro diz sobre isso, se apenas silencia cumplicidade ou se manifesta aquela tradicional preocupação, que é a nota cínica do serviço diplomático brasileiro. Estou muito preocupado com a questão da Palestina, estou muito preocupado com a crise da Venezuela, que é essa coisa de embaixadores que não tem coluna vertebral, é uma gente que precisa passar por uma reforma moral e intelectual muito acentuada. Então, a demonstração de ontem, que mostra os efeitos na Rússia, né, na Coreia, de toda essa área de influência comandada pela China, mostra o peso da China. É um peso considerável. E mostra algo fundamental, né, Anderson? Isso não está sendo feito segundo o cânone democrático do Ocidente. Está sendo feito pelo controle férreo do Partido Comunista e de uma coesão capaz de atender tanto os bilionários da China, quanto os interesses estatais, quanto sua soberania, como as classes populares na China. As classes populares na China efetivamente se beneficiam, em larga medida, com um custo de exploração da força de trabalho muito grande, que aqui os liberais não podem nem reclamar, né? Porque 94% da força de trabalho no Brasil ganha até 2 salários mínimos e meio. Então, quando ficavam denunciando, o trabalho é explorado na China, onde o trabalho não é explorado nos Estados Unidos? Quer que eu te dê os dados dos Estados Unidos, meu filho? É barra pesada. E no Brasil, na América Latina, é barra pesada. O desenvolvimento dessas forças produtivas sempre se faz com alto grau de exploração da força de trabalho. Ocorre que, no caso da China, por circunstâncias nacionais e circunstâncias mundiais, eles podem distribuir parte desse benefício para as classes populares. E isso dá uma coesão interna na China, muito importante, nada desprezível e objeto não só de admiração, como deveria ser de análise profunda da intensidade e dos limites desse processo.